Boa noite, igreja. Paz. Alguns não estiveram aqui na consagração, então eu vou dar uma breve introdução, o que foi falado na última consagração e como que Deus tem se movimentado já através dessa passagem, nesse respeito do que foi falado. O Tiago não tinha falado nada ainda comigo, com a Rebeca, quando eu preparei a palavra, que não foi uma palavra, né? Foi só uma reflexão. E olha só como Deus vai se movendo, né? Lucas, você conseguir abrir Êxodo 19, 17? Êxodo 19 fala a respeito do chamado de Deus para que o povo tivesse intimidade com Ele. Então, Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo, nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. Passa até o 26, se eu não me engano. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, do contrário muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertiste. Marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Até o 26. Só até o 25, amém. Antes disso acontecer, Deus tinha mandado o povo se purificar, até mesmo os que não iam pisar no monte, só Moisés e os sacerdotes que iam pisar no monte, mas todo o povo precisava ter se purificado. E a gente falou a respeito de lavar as vestes, se reservar para esse momento de falar com Deus, se reservar para esse momento em que Deus tinha algo para passar para o povo. Ele tinha um anseio de ter intimidade com o povo, a ponto de falar diretamente com o povo, não através de Moisés, mas diretamente. E por isso que Deus teve tanto cuidado, porque Ele sabia que a presença dEle era tão poderosa, tão cheia de glória, a ponto de consumir a vida do povo. E Ele teve muito cuidado, Ele alertou diversas vezes, não pisem no monte, não deixe que o povo avance, não deixe que o povo queira muito ver ao Senhor, porque do contrário todos morrerão. E tamanho cuidado do amor de Deus, porque Ele sabia que a demonstração de poder que Ele ia se manifestar ali era muito intensa, muito poderosa. E mesmo assim, Moisés alertou o povo não pisou, não subiu, permaneceu à distância. Mas se você perceber no início da passagem, diz que Moisés conduziu o povo para fora do acampamento. Então pensa que ali fora do acampamento, no meio do deserto, na beira do Sinai, nas margens do Monte Sinai, eles não tinham onde se refugiar, eles não tinham onde se proteger. E querido, a palavra diz que o monte tremia violentamente. Imagina algo em chamas. Eu imagino como um meteoro que vem rasgando e o chão vai tremendo. Mas imagina um monte queimando a ponto da terra tremer violentamente. Então imagina o temor que o povo teria desse momento.
mas eles tiveram medo. Esse foi o segundo ponto que a gente falou. O propósito de Deus ter se manifestado com tamanho poder é para que o povo tivesse temor nos corações, porque a mensagem que Deus ia passar ali era uma mensagem dura, era uma lei rígida, eram mandamentos muito, muito rígidos, e se o povo não obedecesse por temor daquilo que eles tinham visto, daquilo que eles tinham presenciado, eles não conseguiriam fazer, e fariam aquilo que eles fizeram. Eles, por muitos e muitos anos, até hoje os judeus obedecem à lei por ser uma lei, e não por amar e temer ao Senhor. E aí Deus se manifesta com muito poder, e eles têm medo. E esse foi o terceiro ponto que a gente falou, o erro de ter medo de Deus. Se você tiver medo de Deus, se você tiver medo da forma com que Deus se manifesta, a lei não vai fazer sentido. Se você encher o seu coração de temor do Senhor, você conseguirá cumprir aquilo que os direcionamentos que Deus nos deu e andar nos caminhos que o Senhor nos manda andar. E no final, depois dele ter manifestado o poder, obrigado, tio. Depois dele ter manifestado o poder, ele passou, mesmo que através de Moisés, porque o povo não quis escutar e falou para Moisés: Moisés, vai e fala você com Deus, nós te escutaremos. Então, infelizmente, Deus passou a mensagem, mas passou apenas a Moisés. Não passou a mensagem completa ao povo inteiro. Ele passou os mandamentos, e quando ele falou os mandamentos com voz de trovão, foi o suficiente para o povo se encher de medo. E aí, Deus chamou Moisés ao monte, ele entrou, ficou 40 dias naquela nuvem, e teve uma experiência com Deus, e teve direcionamentos profundos. Deus falou a respeito da terra prometida, do que os esperariam, como que eles conquistariam, falou a respeito das festas, que seriam maravilhoso escutar, Deus passando as instruções das festas que seriam feitas ano após ano, e diversas orientações a respeito de enfermos, como tratar os enfermos, como proceder com fungos e vírus e tudo. Deus deu todas as informações, com tudo que eles deveriam fazer. E teria sido um tempo maravilhoso com o povo inteiro, não com Moisés, apenas com Moisés. E aí eu discerni essa passagem como o tempo que a gente está vivendo hoje. Nós entramos em consagração, nós entramos em jejum para ouvir de Deus o que Ele tem para nós. E esse jejum que estamos fazendo é como o tempo de consagração que o povo precisou passar, os 3 dias. E eu falei, essa mensagem não termina, essa reflexão não termina, porque estamos vivendo um tempo de consagração. Então, esperem manifestação do poder de Deus e esperem as orientações. Deus vai mandar as orientações. E aí, semana passada, o Tiago já começou a falar comigo, com a Rê, precisamos conversar a respeito da visão da igreja, a respeito da missão, do propósito, da cultura e da forma com que a gente vai caminhar. Deus veio confirmando aquilo que Ele me falou, aquilo que eu trouxe aquilo que Deus trouxe através de mim na consagração. Que Deus está trazendo a visão daquilo que Ele quer fazer com a gente. Ele vai trazer orientação a respeito da forma com que Ele quer fazer com a gente. Então, hoje, essa pregação se chama Estabelecendo a Visão. Que no sábado, no encontro de líderes, a gente pôde conversar mais perto a respeito de tudo isso que foi ministrado, a respeito do que Deus falou para o Tiago, como que a gente conversou. Não entramos tão a fundo, né? Então eu queria explanar um pouco a respeito disso e a importância de se ter essa visão. Em Marcos 10, do 46 ao 52, é relatado a respeito do cego Bartimeu.
Marcos 10, do 46 ao 52. Isso. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Até aí. Senhor, nós clamamos a tua presença aqui, Pai. Assim como Bartimeu clamou, nós precisamos da tua presença, Senhor. Nós precisamos do teu toque, nós precisamos da tua palavra, Senhor. Peço que tire as escamas dos nossos olhos, Pai, para que possamos ver com a sua visão, Pai. Ver com os seus olhos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a igreja, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Estabelece a sua visão em nós, Pai. Nos faz enxergar aquilo que temos feito, aquilo que temos pecado contra Ti, aquilo que tem nos paralisado, aquilo que tem nos feito distrair no meio do caminho, Senhor. Que não tem deixado nós avançarmos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, estabelece uma nova visão sobre nós. Estabelece, Senhor, uma visão saudável, olhos bons, que olham à frente, Pai, que olham aquilo que o Senhor vê. Em nome de Jesus, Senhor, tira essa cegueira dos nossos olhos, Pai. Como um ato profético, coloque a sua mão sobre os seus olhos e fala: Senhor, eu sou cego e eu quero ver. Rabi, eu quero ver. Tira essas escamas dos meus olhos. Me dá a tua visão. Em nome de Jesus. Aleluia. E, queridos, como não somos cegos? Quando eu vi essa passagem, eu falei: nós somos esse cego. Estamos no caminho de Jesus, mas paralisados. Porque se tivéssemos clareza na nossa visão, seguiríamos para um alvo. E eu quero dar um exemplo, foi até falado no sábado. Imagina você numa estrada dirigindo o seu carro. E você sabe para onde você está indo. E você consegue ver a estrada. Chega à noite e prejudica um pouco da sua visão. Mas você consegue ver. O seu farol está aceso. E a estrada está bem reflexiva. As faixas, os olhos de gato estão bem reflexivos. Mas começa a chover. Uma garoa fina te atrapalha só quando fica cheio de gotícula no vidro. E então você liga o limpador e começa a chover mais intensamente, mais forte. E você liga segundo nível do limpador. E então a chuva começa a intensificar, e aí você liga o terceiro nível. A ponto de você não estar mais vendo a reflexão das faixas, dos olhos de gato. E quando aparece um carro, aparece com uma luzinha fraca lá no fundo. Então vem uma chuva muito forte. Uma tempestade que se envolve em meio a névoa e água. E você não tem mais visibilidade. Então você não pode mais continuar na velocidade que você estava. Você tem que reduzir. Porque você não tem um limpador mais forte. E porque essa névoa, por mais que o seu vidro esteja limpo, essa névoa não te deixa ver mais na frente. Então você tem que reduzir.
E eu não sei se vocês já desceram a serra numa névoa muito forte. Você tem que reduzir muito. Tivemos, se eu não me engano, lá pelo ano 2009, um engarrafamento de 2 quilômetros na Imigrantes. Porque a névoa estava tão forte que não se conseguia ver 50 metros à frente. E os carros se engavetaram, se eu não me engano, foi cerca de 50 veículos que engavetaram. Não sei se vocês lembram disso. Teve gente que até morreu porque saiu do carro e veio outro carro atrás. E determinada névoa, se tampa a sua visão a esse ponto, você precisa andar muito devagar, a uns 20 km por hora, ou até parar para passar essa névoa. E olha, esse cego, Bartimeu, ele estava paralisado no meio do caminho. Ele estava sentado, mendigando, porque ele não tinha conhecimento do caminho. Ele não sabia se andava para a direita ou para a esquerda. E por muitas vezes, nós estamos paralisados, seja na nossa profissão, seja na tomada de uma decisão. Nós paralisamos porque, até me lembro, quando eu era adolescente, chegou a época da minha irmã fazer faculdade e ela não sabia o que fazer. Ela não tinha perspectiva do que ela faria no futuro. E porque ela não tinha perspectiva do que ela faria no futuro, ela não escolheu nenhuma profissão. E chegou a hora de fazer inscrição numa faculdade, ela não sabia o que fazer, ela se inscreveu em administração. E, gente, não durou muito tempo. Não durou muito tempo. Ela viu que aquilo não era para ela. Ela viu das 3 principais matérias, que era contabilidade, não sei o que, financeira, matemática financeira e uma outra, ela pegou DP nas 3. Então, definitivamente, aquele não era o caminho dela. Ela tomou decisão, em vez de se concentrar em descobrir qual era o talento dela, ela tomou uma decisão de começar a andar por um caminho e foi perda de tempo, perda de dinheiro, porque aquele definitivamente não era o caminho. E muitas vezes nossa profissão ela fica parada porque nós não sabemos que caminho trilhar, aonde apontar, para onde nos especializar. Não sabemos o que o mercado, como que o mercado vai se desenrolar. Até mesmo na compra de um imóvel, às vezes você tem o anseio de comprar um imóvel e é algo muito sério, porque um imóvel com problemas estruturais, ele pode te trazer grandes prejuízos. Então, às vezes, por não saber onde você deve fazer esse investimento, às vezes é melhor ficar parado. Às vezes é melhor não fazer esse investimento. Porque dependendo onde você colocar o seu dinheiro, isso vai ser prejuízo para você. E Bartimeu estava paralisado. Agora, como igreja, quando a gente pensa, se coloca no papel de igreja, coloca o chapéu aqui, eu sou igreja. Fechamos nossos olhos. Qual é a perspectiva da igreja? Eu, como Rocha Eterna de Alphaville, para onde que eu estou olhando? Se eu fechar meus olhos e me pensar como a igreja Rocha Eterna de Alphaville, para onde eu estou olhando? O que você vê na sua vida ministerial que te aponta para essa visão? Como que você está desempenhando o seu ministério para chegar nessa visão? O que você tem praticado para alcançar o alvo? Se é que tem alvo. Nós queremos ser parecidos com Cristo. Mas qual é a visão da igreja Rocha Eterna de Alphaville para alcançar o ser parecido com Cristo? O que a gente vai buscar? Como que a gente vai fazer? E isso para mim explica muita coisa. Essa falta de visão, se você não entende que a sua deficiência te paralisa, você se move para o lado errado. Você se cansa. E aí pensando, eu vi tantas e tantas vezes que nós atuamos em eventos, nós atuamos
em diversos eventos na igreja, nós nos cansamos e não vimos resultado. Não vimos claramente quão mais próximo nós estamos da visão de Cristo. Jesus nos promete em Mateus 11:30, pode abrir? Mateus 11:30, Jesus nos promete um fardo leve e um jugo suave. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve, disse Jesus. Então, quando nós atuamos na igreja ou atuamos num evento, nós temos que ter plena visão daquilo que nós vamos alcançar e ter prazer nisso. E o jugo que a gente carregar vai ser leve e não cansativo. E por muitas vezes nós ajuntamos, por muitas vezes nós reunimos pessoas e fizemos, por muitas vezes, apelos e fizemos conversões e nos achegamos a pessoas. Estava lembrando com o Rafa, o curso de Casados para Sempre que eu e a Rebeca fez. Só nós dois estamos aqui. Só nós dois. Eram 5 casais, alunos e um casal professor. E só nós estamos aqui. Alguns foram para outro ministério, mas alguns não foram para nenhum ministério. Alguns se cansaram da obra e precisavam de um descanso. E foi abençoado, vá, descanse. Sua esposa está grávida, você precisa dar atenção. E querido, não estão em lugar algum. Então, por muitas vezes nós ajuntamos pessoas que não estavam na mesma visão. E se as pessoas que nós juntamos não estão na mesma visão, elas espalham. Abre aí Lucas 11:23. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Em outra versão, na NVI diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então é como se você juntasse para você pessoas que estão numa visão diferente, e as pessoas que você juntou, você se vira para juntar mais pessoas, e essas pessoas começam a se empurrar, porque elas não estão na mesma visão, se elas estão no mesmo barco, elas não deveriam estar. No sábado a gente falou também de um exemplo, onde pensa você entrar num barco, num navio, para fazer uma longa jornada. É que navio é a motor, né? Pensa num barco a remo, tá? Num grande barco a remo, como eram feitos antigamente. E você tem como destino o Rio de Janeiro. Você sai de Santos e tem como destino o Rio de Janeiro. Só que só tem você no barco, você sozinho não vai conseguir remar. Então você quer juntar o máximo de pessoas possível. E aí você junta remadores que querem ir para os Estados Unidos, remadores que querem ir para a África, remadores que querem ir para Florianópolis. E na hora que você começa a remar, que eles começam a remar, um fala, mas estou mais distante do meu destino, não quero ir para cá. Aí o outro fala, não, a gente tem que ir para lá. E aí eles começam a se afastar uns dos outros, porque não tem a mesma visão, eles não se encaixam no mesmo propósito. São remadores, mas não se encaixam no mesmo propósito. E queridos, por muitas vezes plantamos e não colhemos. Essa passagem eu não anotei. Mas a palavra fala a respeito do semeador, que ele semeia, e ao decorrer do caminho que ele vai semeando, algumas sementes caem à beira do caminho, e as aves vêm e comem as sementes. Outras sementes caem sobre pedras, e logo criam ramos, mas quando vem o sol, esquenta e resseca, porque ela não tem profundidade na terra. E ainda outras sementes caem
sobre espinhos. E aos espinhos crescerem, sufocam as plantas e elas morrem. E aí a parábola fala do semeador que joga a semente em terra boa. E essa frutifica a 30, 60 e 100 por um. Amém. 100, 30 e 60 por um. Então todo o esforço que ele teve para jogar semente nos outros lugares, no caminho, nos espinhos, nas pedras, foi em vão. Se ele tivesse se focado em primeiro reconhecer a terra boa, o esforço dele tinha sido muito menor. A eficácia dele tinha sido muito maior. E é para isso que serve a visão. A nossa visão tem que estar alinhada para isso, para reconhecermos qual é o terreno bom e qual é o terreno ruim. Porque ideias nós vamos ter muitas. Vamos fazer um teatro em praça pública em Carapicuíba, vamos fazer um evangelismo no centro comercial, vamos fazer uma festa junina fechando a rua. Ideias nós vamos ter muitas, mas aonde jogar a semente para que ela seja eficaz, é aí o pulo do gato. E é para isso que a nossa visão tem que estar alinhada, para que quando a gente faça a festa junina fechando a rua, o outro irmão fala, teria sido muito melhor se tivesse feito o teatro em praça pública em Carapicuíba. Teria sido muito melhor se tivéssemos ido nas escolas. Qual é a nossa visão? A visão tem que estar alinhada. E a gente vai trabalhar junto. E a gente vai atingir o objetivo. Se cansando menos. Porque não adianta você falar, então você quer fazer o evangelismo? Vai lá. Então você quer fazer visita às escolas? Vai lá. Então todos vão se cansar. E nenhum vai atingir o objetivo. Precisamos remar juntos, no mesmo caminho. Essa é a importância da visão. Abri em Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mostra o outro também, 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Até aí. Esse versículo, ele... Volta um pouco alguns versículos, só para eu lembrar. Esse versículo ele não fala de otimismo. Volta alguns. Volta. Pode ir voltando. Amém. Lembrei. Esse versículo ele não fala de otimismo. Se você tiver bons olhos e ver as coisas com otimismo, todo o seu corpo é bom. Jesus ali ele estava passando orientações a respeito de como fazer coisas com eficácia. Jesus estava falando, quando você jejuar, não jejue e saia com o cabelo todo bagunçado, com a cara de defunto, para que todos vejam que você está jejuando. Jejue, mas antes de sair de casa, jogue óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto, para que ninguém perceba que você está jejuando. Quando você der esmolas, não dê com uma mão e grite em praça pública que você deu esmolas, ou jogue para que faça barulho e todos vejam que você deu esmola. Quando você der esmola, dê com a mão direita a ponto de que a esquerda não perceba, para que assim você consiga acumular tesouros no céu. E assim, diversas vezes, ele dá orientações a respeito de como fazer, é nessa passagem no capítulo 6 que fala a respeito de oração. Quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore no secreto, e Deus que te vê no secreto te responderá. Ele não fala para você orar em público. Ambos oram, o que ora em público ora, e o que ora no secreto ora. Ele fala da forma com que você faz. Qual o intuito do seu coração de fazer. E isso é a respeito da sua visão. Quando você for fazer algo, se os seus olhos verem o lugar certo de atingir, o seu corpo será cheio de luz e fará de forma certa. Mas se os seus olhos
anseia, busca, deseja ser um famosinho da internet, todo o seu corpo será mau. Ambos pastores pregam, mas se o pastor que prega desejando ser o famosinho da internet, o corpo dele todo é mau. Mas se você prega querendo passar a mensagem pura do Evangelho e tentando alcançar o coração de Deus e fazer com que as pessoas alcancem o coração de Deus, então o seu corpo todo é cheio de luz. E se a gente trabalhar, se a nossa visão estiver alinhada com o que o Espírito Santo quer, e olhando diretamente para um único alvo, todo o nosso corpo, a palavra diz que o quê? Que a igreja é o corpo de Cristo. Então, se a nossa visão estiver alinhada com a cabeça, todo o nosso corpo será cheio de luz. Essa é a importância de termos a visão. Mas para que a gente tenha a visão, primeiro a gente precisa reconhecer que somos cegos. E nessa passagem de Bartimeu, o que logo dá para ver de início é que Jesus não resiste a um coração quebrantado. Assim que ele escuta o clamor de Bartimeu, ele fala: tragam ele aqui, diga para ele vir até mim. E em primeiro lugar, a gente precisa parar tudo que a gente está fazendo. Porque se a gente estiver andando para o caminho errado, é preferível estar parado do que andando para o caminho errado. Então é preferível que a gente pare para clamar. E aí Jesus vai falar: vem meu filho, pode vir até mim. E aí pela voz do nosso bom pastor, nós andaremos ao caminho certo, na direção dele. E ao chegarmos na direção dele, Jesus vai nos curar da nossa visão, vai abrir os nossos olhos, vai nos apontar o caminho correto. Porque a palavra diz que assim que ele foi curado, ele se juntou e seguiu Jesus por onde Jesus andava. Então, a partir do momento que a nossa visão for aberta, for curada, e em nome de Jesus, como oramos aqui, nossa visão já foi aberta, já foi curada. Ele nos trará o entendimento da visão. E agora sim, entendendo a visão. Agora que já reconhecemos a nossa deficiência, já reconhecemos a necessidade de termos uma visão alinhada com o Pai, entendendo a visão. No sábado, nós falamos que a nossa visão da Rocha Eterna Alphaville, como igreja regional aqui de Alphaville, a nossa visão é uma igreja relevante para a sociedade, vivendo naturalmente o sobrenatural. Uma igreja relevante para a sociedade, vivendo naturalmente o sobrenatural. Amém? Meu Deus, o que aconteceu? Amém. Abre aí Lucas. Em Lucas 24, 47, 49. Volta para o 46. E lhes disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Até aí. Jesus estava dando a visão da igreja como um todo, o corpo de Cristo. Volta aí no 47. Que vocês seriam enviados às nações como testemunhas
de que o nome de Jesus... Pode deixar no 47. Para pregar arrependimento, para perdão de pecados. Aí, Jesus dá a promessa e a visão da igreja. Qual é o propósito pelo qual a igreja vai? E da mesma forma, a nossa visão, aqui como igreja Rocha Eterna de Alphaville, é uma igreja relevante para a sociedade. Queridos, o que temos feito que atinge essas pessoas aqui fora? Como a Rebeca orou, intercedendo por essas pessoas, quantas vezes, ou há quanto tempo não intercedemos por essas pessoas? Como que nós, como igreja, atuamos nas necessidades de cada um do lado de fora? Por muitas vezes nós olhamos apenas para as nossas necessidades daqui e atendemos nossos irmãos, ou não. Mas se atendemos os nossos irmãos, amém. Muito bom que a gente continue fazendo isso, mas nós precisamos atender lá fora. Quem não é igreja. E a primeira coisa que é passado nessa passagem é isso. Vocês vão. Mas antes, esperem em Jerusalém, no 48. Esperem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E essa é a segunda parte da nossa visão. Vivendo naturalmente o sobrenatural. Para que a gente possa atingir a sociedade onde a gente vive, a região aqui de Alphaville, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Itapevi e toda a circunvizinhança, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Vivendo naturalmente o sobrenatural. Curando naturalmente no nosso dia as pessoas que têm problemas. Que nós vemos que têm mancado, que têm sofrido de dor na coluna, que têm sofrido de problema respiratório, que você vê na olheira que a pessoa não tem dormido direito. Naturalmente, no nosso dia a dia nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E orando por essas pessoas, e elas sendo curadas. E umas falando para as outras, esse Deus é poderoso, esse Deus cura mesmo. Aquilo que a gente vê em Atos, que a gente vê no filminho de Páscoa, que passa na TV aberta, é real. Eles continuam fazendo, a igreja continua atuando. E aí a gente vai transformando a igreja ao nosso redor, vivendo naturalmente o sobrenatural. Amém? E esse ano, deixa eu beber água. Esse ano nós fomos basicamente gerados da Igreja Rocha Eterna Rio Santos. Não é verdade? E nós estamos num ano de romper. E para quem já viu um parto, nascer é um rompimento. Um baita rompimento, né? De muitas camadas, no caso de uma cesárea, e de muita elasticidade, abertura dos ossos, rompimento da bolsa, do útero não, só em caso de cesárea. Isso é um romper. E a gente já rompeu. E a gente está debaixo de uma bênção, do qual a Rocha Eterna Rio Santos recebeu. E o ano deles é um ano de aceleração. E queridos, as promessas que eles receberam nesse ano de aceleração são muito intensas. Estamos no mês de outubro. E eles, no ano novo que a gente estava lá, eles falaram que em questão de 1 mês, 2 meses, eles viveriam coisas que demoraram 1 ano ou 2 anos para viver no passado. Para se desenvolver. E estamos em outubro. E o que a gente pode viver de outubro até dezembro é algo que nós demoramos anos para viver em tempos passados. Porque estamos debaixo da mesma bênção
de aceleração que eles estão, porque são como pais espirituais para a gente. Amém? Por isso que a gente tem que estar alinhado na mesma visão. Por isso que a gente tem que estar animado na mesma visão. Para que a gente trabalhe com alegria, no mesmo propósito. Olha, Deus tem destravado coisas no nosso meio. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus começou a encher o meu coração de alegria. Porque agora nós temos uma visão. Porque agora nós temos um alvo. Não viremos mais para a igreja para preparar mais um culto, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que vai acontecer, e para onde que a gente vai se aproximar, para onde que a gente vai andar como corpo. Diferente do povo no deserto que andava dia após dia, quando eles saíam, arrumavam as tendas e saíam no deserto, eles vamos para a terra de Canaã. Mas se você olhar no mapa, gente, eles deram voltas e voltas, voltas e voltas, 40 anos no deserto. Não mais. Nós não mais andaremos voltas e voltas no deserto. Agora a gente tem um alvo. É impactar essa sociedade. É impactar o lugar onde a gente vive. É impactar o asilo que tem na rua de cima. Amém? É impactar os drogados desses prédios que se acham imunes à lei, imunes ao vício, por terem recursos para sustentar os seus vícios. Amém? Logo que a gente veio, vocês vão entender, logo que a gente veio para cá, Deus me deu uma palavra de conhecimento, de que muitas pessoas ao redor dessa região são usuárias declaradas e se sentem melhores do que usuários que se veem obrigados a vender e roubar. Porque eles falam, daí que eu sou viciado, eu pago minha droga, eu tenho recurso. E eles vivem em prédios, em condomínios, em casas luxuosas, sustentando o próprio vício, achando que estão acima do vício e não aprisionados pelo vício. E nós seremos farol para essas pessoas. Amém? Então nós precisamos começar a orar, precisamos começar a interceder, a abrir os nossos olhos para ver o que a sociedade está fazendo aqui ao nosso redor. O que eles estão necessitados, carentes. Para ver aqueles que muitas vezes são invisíveis. São pessoas que ao nosso dia a dia são normais. Mas são pessoas aprisionadas pelos vícios, pelos pecados, pela violência doméstica. A gente não vê. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje, o nosso planejamento seja alcançar. Se a gente está no ministério infantil, é para educar crianças e formar eles profetas, e formar eles evangelistas, pastores, apóstolos, que a gente tenha discernimento que eles vão atingir a sociedade onde eles estiverem. Que o nosso trabalho no louvor não é só um trabalho de adorar ao Senhor, que seja feito com zelo, para que as pessoas que entrem escutem, uau, tem uma ótima música ali. Quando a gente escuta a Isla Vista, é muito louco. É uma ótima música, maravilhosa. Aconselho até quem não é cristão. Cara, escuta essa música. E por que não a gente ser reconhecido como ótimos músicos? Ótimos dançarinos? Amém? Que a nossa visão seja impactar essas pessoas aqui ao nosso redor. E que a gente tenha consciência que isso será feito aceleradamente. Agora estamos numa única visão. Agora estamos direcionados num único propósito. Trabalhando juntos. E debaixo de uma bênção paterna de aceleração. É profundo isso. É muito profundo. Nós estamos debaixo de uma mesma visão, como corpo e comunidade Rocha Eterna de Alphaville,
debaixo de uma bênção de aceleração, uma bênção paterna de aceleração. Assim a gente consegue chegar muito mais rápido. Nossas vistas estão limpas, o céu está claro, parou de chover. No exemplo que eu dei no início do culto, parou de chover, a pista está limpa, o sol se abriu, porque agora foi dada a visão. E nós estamos sendo turbinados com o espírito de aceleração. Em nome de Jesus. Senhor, se quiser tocar mais uma música. Querido, quero te chamar para interceder. Coloque-se de pé. Somos todos soldados aqui. Tome em sua mão a espada. A palavra fala em Efésios 6:10 a respeito de uma armadura que é composta de um capacete da salvação, uma couraça da justiça, um cinturão, a sandália do evangelho da paz, um escudo da fé e uma espada, que é a palavra do Senhor. A palavra tem que estar timbrada no nosso coração. Não é carregá-la na mão, carregá-la na mochila, é timbrada no coração. É consciente do poder que essa palavra tem. Para que quando você for indagado, para quando você for parado, questionado a respeito da sua fé, seja uma palavra cortante na pessoa que ouvir. Porque a palavra diz que essa palavra, ela separa juntas e medulas. Então, guerreiro, tome a palavra do Senhor com autoridade, embasado nas promessas que você conhece da palavra. Agora, comece a declarar sobre essa região. Comece a tomar posse dessas vidas que estão ao redor. Deixa eu te contar um testemunho. Uma vez, na minha adolescência, eu tinha uma amiga, do qual eu conheci ela na igreja recém-convertida. E ela por algum tempo passou um período na minha casa, e ela aprendeu muito da palavra nesse tempo. Muitas dúvidas foram tiradas a respeito da palavra do evangelho. Mas no dia que ela foi voltar para a casa dela, ela brigou seriamente com a mãe dela. E quando eu fui falar do amor de Deus, ela falou: que Deus, eu não quero mais ouvir falar desse Deus. E queridos, como aquilo doeu no meu coração. Como aquilo doeu no meu coração. Eu queria ter ouvido ela falar que ela nunca mais queria me ver na vida, mas que se apegaria ao amor de Deus. Mas ela negou fortemente o Senhor naquele dia. E aquilo doeu tanto. E eu passei aquela noite chorando, orando e intercedendo por ela. E o que eu semeei com lágrimas, hoje eu vejo com alegria uma mulher cheia do Espírito Santo, estudiosa da palavra, que leva palavras, que leva pregação na igreja que ela congrega até hoje, que é o Bola de Neve do Guarujá. Casada com um diácono, um lar abençoado. Eu estou te falando isso porque aquilo que você semear com lágrimas a respeito dessas vidas, talvez Deus te dê palavras de conhecimento para que você ore com propriedade, para que você derrame lágrimas, mas com propriedade a respeito das vidas que moram aqui ao redor. Você vai colher com alegria, você vai ver essas vidas frutificando. Senhor Jesus, nós reivindicamos as vidas desse bairro, Pai. Eu quero reivindicar vidas que estão aprisionadas,
que sofrem com violência nos lares, que sofrem com vício, se achando donas do seu próprio vício. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que haja um desprendimento do mundo espiritual agora, que o nosso louvor rasgue o céu e abra essa barreira, esse teto de bronze, Senhor. Enquanto eles adoram a Satanás com drogas, enquanto eles adoram Satanás com violência, nós te adoramos com louvores, com adoração, Pai. E nós cremos que o nosso louvor, nós cremos que a nossa adoração é muito mais forte, muito mais valiosa do que a adoração e a mutilação de 400 profetas de Baal. Cada um aqui, Senhor, levanta um clamor em si, para te adorar, para reivindicar o seu nome, para declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor sobre essa região, e valerá muito mais do que profetas de Baal nessa região. Nós declaramos o céu aberto, nós declaramos que a potestade e os principados que atuam nessa região não tem mais poder. Em nome de Jesus, Espírito Santo, derrama o seu sangue sobre essa cidade, Pai, lavando do pecado, lavando da condenação, lavando, Senhor, daquilo que tem prendido essa sociedade. Nós reivindicamos o teu sangue, Pai. Que o seu amor venha sendo derramado sobre essa região através das nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ir conquistando territórios. Nós cremos que o mundo espiritual é conquistado com intensidade, é conquistado com força, com esforço. E eu entendo, Pai, que isso é um esforço a ser tomado territorialmente. Aqui, Pai, nós sabemos que já foi feito rituais, Pai, já foi quebrado isso aqui nesse terreno. Nós queremos estender, Senhor, as nossas estacas. Nós estendemos as nossas estacas para os fundos desse quarteirão. Nós estendemos as nossas estacas para a nossa direita. Nós estendemos a nossa esquerda, onde há um terreno residencial, um condomínio residencial. Em nome de Jesus, Senhor, eles serão tomados para Ti. Nós veremos joelhos se dobrando. Moradores ali daquele prédio, Senhor, se dobrarão para reverenciar o Seu nome, para adorar o Seu nome, e reconhecerão que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu reivindico essas vidas, Pai. Que eles encontrem aqui apoio psicológico, que eles encontrem aqui, Senhor, apoio emocional para lutar as lutas lá dentro das casas deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, traz os necessitados, traz aqueles que anseiam por palavras de vida eterna, Senhor, para que possamos falar do Seu amor, Senhor, para que possamos falar da Tua palavra, desse amor constrangedor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, como cobertura da igreja, Pai, nós estendemos essa cobertura, nós estendemos a proteção da igreja, Senhor, sobre crianças que passam por violência doméstica, Senhor, que passam por abuso sexual, Senhor, dentro das suas casas, que são vítimas, Pai, de tios, vítimas de primos, de até pais, padrastos, de babás impacientes e não profissionais, Pai. Nós estendemos a cobertura da igreja sobre essas crianças, Pai, para que haja cura, Senhor, para que haja uma interrupção agora nesses atos, Pai. Nós não aceitamos mais esses atos, Pai. Elas não serão mais abusadas, Senhor, não serão mais violentadas, não sofrerão mais caladas, Pai. Que o Seu Espírito Santo leve elas, Senhor, encoraje essas crianças a falarem às suas mães, a falarem a seus pais aquilo que tem acontecido, Pai. Que em nome de Jesus, a cada vez que isso chegar perto de acontecer, Senhor, seja alguém que baterá na porta, seja alguém que fará uma visita, ou um vizinho que pedirá uma farinha, Pai, mas alguém vai interromper isso em nome de Jesus, Senhor. Que o Seu Espírito Santo, que opera o querer e o realizar, Pai, desperte vontades inexplicáveis a respeito nos vizinhos, desperte vontades inexplicáveis nas mães de voltarem mais cedo para casa,
para que isso não aconteça mais. Em nome de Jesus, Senhor, nós intercedemos por essas crianças, que elas não serão mais abusadas, Pai. Em nome de Jesus. A tua igreja não se conforma, a tua igreja chora pelos necessitados, Senhor, por aqueles indefesos e vítimas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, atua nessas casas, Pai, para que essas crianças sejam trazidas à tua casa, sejam compreendidas, ouvidas, ministradas no Espírito Santo, conheçam o seu amor incondicional, que não criem, Senhor, que essas crianças não criem uma imagem distorcida de pai, porque tu és a imagem perfeita de pai, e não aquilo que ela tem em casa como pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a relação dessas crianças com o Senhor não seja prejudicada por um pai imoral, por um pai inconsequente, violento e bêbado. Em nome de Jesus, Senhor, nós intercedemos por essas crianças, clamamos por essas crianças, que elas sejam trazidas à tua casa para conhecer uma imagem real de pai. Em nome de Jesus. Queridos, se Deus está colocando alguém na sua mente para orar, ore em nome de Jesus. Se quiser, o microfone está à disposição. Não queremos estar calados, Senhor, diante de uma sociedade corrompida. Nós somos o sal do mundo. Nós somos e deveríamos ser a imagem perfeita de Deus, que deve ser seguida como uma boa imagem de família. Em nome de Jesus, Senhor, nos levanta como uma família nessa região, onde muitos se achegarão por não terem esse ambiente família em suas próprias casas. Senhor, eu oro por 2 amigos meus que moram na rua de cima, ainda na Ômega, se eu não me engano, ali em cima. Eles moram juntos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aproxima a minha relação com eles, Pai. Aproxima a minha relação com eles, Senhor. Que eles vejam algo diferente em mim. Que eles se acheguem à minha casa e eu à casa deles, para que, com um exemplo do que é corpo, do que é Cristo, eles desejem a salvação, Pai. Que em nome de Jesus a nossa amizade se estreite, Senhor, para que eles possam ser alcançados pelo Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê discernimento nas palavras, para que eu os trate em amor, para que eu os trate com cuidado, e eles não se sintam rejeitados pela igreja. Em nome de Jesus.